A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos nossa quinta lição da EBD, cujo título é Os Inimigos do Cristão. Veremos que a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, as forças das trevas se levantam, tentando nos destruir. Passamos a ter um inimigo no mundo espiritual. Por isso aprenderemos que é importante resistir a esse declarado inimigo. Aliás, são três os maiores inimigos do cristão: a carne, o diabo e o mundo. Antes de conhecermos os nossos inimigos, precisamos entender quem éramos e o caminho de transformação que nos foi proposto. Na teologia, chamamos esse embate da guerra entre a velha natureza e a nova natureza. Mas o que é a velha natureza? Na Bíblia, o termo é usado tanto para descrever a natureza humana quanto para qualificar o princípio, que está sempre disposto a se opor ao espírito. Tal propensão para as práticas pecaminosas herdamos de Adão, que quando transgrediu afetou toda a raça humana. Davi proclama no Salmo 51:5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Acerca dessa natureza, a Bíblia nos orienta a não andarmos segundo seus impulsos, a nos despojarmos dela e fazer morrer seus desejos da natureza pecaminosa. Nossa nova natureza é fruto da regeneração ou novo nascimento. Aprendemos isso na primeira lição, está lá no segundo tópico daquela lição. Lembram disso? Regeneração ou novo nascimento é o ato que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Esta nova vida nos é transmitida pelo Espírito Santo. Meus queridos, nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. No campo do nosso interior ainda se trava uma guerra, um conflito permanente entre a carne e o espírito. Eles são opostos entre si. Paulo tratou da guerra interior que existe em cada um de nós com as suas duas naturezas. Nessa batalha carne versus espírito, vencerá aquele a que dermos maior preferência. No início desse vídeo falamos que temos três grandes inimigos: a carne, o diabo e o mundo. O primeiro inimigo é a carne, do grego sark, a natureza carnal, a velha natureza que herdamos de Adão depois da queda, uma natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar ao Senhor. A carne refere-se à nossa natureza caída e pecaminosa, às vezes chamada na Bíblia de velho homem, e que surgiu desde a desobediência no Éden. Nosso segundo inimigo é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. O mundo aqui no grego, cosmo, não é o planeta Terra onde vivemos, mas é o presente século mal, o grande sistema do mal ao redor de nós, que é governado por um príncipe, e você sabe quem é. É o governo mundial de rebelião contra Deus, que se opõe ao Senhor Jesus e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É sobre este mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. O terceiro inimigo é o diabo, que é o grande adversário do homem. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele rege os negócios desse mundo mau e seu grande objetivo é contrariar a vontade e o programa divino no mundo, na igreja e no crente. Mas, por meio de sua morte e ressurreição, Cristo venceu a morte, o mundo e o diabo. Esse inimigo é o principal agente da tentação. Alguns ignoram o diabo por falta de conhecimento, outros porque preferem não acreditar. Ignorar o diabo não o fará deixar de existir e de investir contra nós. Mas o que Deus nos oferece nessa batalha? Deus nunca abandonará seus filhos, nem tampouco os deixará só em meio às batalhas. Na verdade, Ele já preparou todos nós com equipamentos que podem anular a força de nossos inimigos. Mas para isso precisamos, primeiro, conhecer a armadura. Conhecer é perceber, incorporar algo, ficar sabendo. Contra os inimigos espirituais não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, nem tampouco usarmos uma armadura humana. Segundo, revestir-se da armadura. A palavra revestir é vestir mais uma vez, vestir de novo. No grego, a palavra revestir é enduo, que quer dizer entrar em uma roupa, vestir duas vezes. A ideia deixada pelo apóstolo Paulo é que este revestimento sirva para estarmos firmes, de onde vem a palavra esteme, que significa ficar em pé, fixar, ter uma mente firme. Só assim poderemos vencer as astutas ciladas do diabo. E como poderemos vencer esses três inimigos do cristão? Primeiro, vivendo em sujeição e comunhão com Deus. A ordem do verbo sujeitai-vos exige uma ação passiva, a qual implica alinhar-se sobre a autoridade de alguém, para manter-se firme diante do diabo, da carne e do mundo. O crente precisa estar prostrado diante do Senhor. Segundo, vivendo em santidade e humildade. A santificação posicional ocorre no ato da salvação, quando fomos purificados pelo poder da palavra, e por isso o Senhor espera de todo cristão uma purificação pessoal, a santificação progressiva, que seja prática e constante.
Terceiro, vivendo no poder de Deus. Enquanto estivermos no mundo, não teremos trégua na luta contra os nossos inimigos. Como a batalha é contínua, nossa capacitação para vencer também deve ser contínua. O cristão jamais poderá prevalecer contra o poder de Satanás, da carne e do mundo, sem o poder de Deus. Quarto, vivendo em constante oração. A luta contra nossos inimigos é uma realidade cotidiana e nessa batalha não há cessar-fogo, de modo que a recomendação apostólica para nós é que, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13. Assim, irmãos, concluímos dizendo que, apesar dos ataques de Satanás, de nossa natureza pecaminosa e do mundo, podemos confiar na palavra do nosso Deus, que nos assegura a vitória. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura recebe de Deus a oportunidade de, através dele, vencer o inimigo. Esperamos que esta síntese de nossa próxima lição tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola bíblica dominical bem pertinho de sua casa. Na próxima sexta-feira, mais um vídeo inédito abordando o segundo e terceiro capítulo do livro do Apocalipse, onde continuaremos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Não perca, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.